E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, curte o vídeo, isso ajuda demais, toca o sininho das notificações, isso também ajuda você a ser notificado do conteúdo aqui do canal. E o YouTube promete entregar o conteúdo para você se você for notificado. Caso ele não faça isso, o que geralmente acontece, eu peço para que você siga o canal nas redes sociais. Aqui abaixo na descrição você vai encontrar todos os links das redes sociais e também os links para apoio financeiro do canal, o qual você pode apoiar através de Bitcoin, Nano ou Shitcoin, ou seja, fazer uma doação via moeda estatal. Mas não tem problema também se você não puder ajudar financeiramente. A sua inscrição, o like e o sininho aí já ajuda bastante. Deixa um comentário também, porque isso ajuda muito. E sem mais delongas aí, vamos entrar no assunto do vídeo de hoje. Fazer um comentário aí como eu estou fazendo padrão, né, das entrevistas do Jornal Nacional. Então hoje eu vou falar sobre a entrevista do Lula. O Lula é o candidato que eu acredito fortemente que vai ganhar a eleição no Brasil. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz já tem um tempo, acho que uns 3, 4 meses mais ou menos, mas é um vídeo muito importante, que se chama Lula já ganhou as eleições, eis os porquês, então eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo. Não precisa ver, porque eu não vou entrar nesses detalhes nesse vídeo aqui do porquê disso, então assiste esse vídeo, caso seja a primeira vez, termina esse vídeo, vai lá na descrição, pega o link e assiste o outro, que aí você vai entender os meus motivos, os meus argumentos por que eu acredito nisso. Mas enfim, vamos seguir aí no assunto. Qual que foi a questão? Se você caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, o Jornal Nacional, né, o principal telejornal da televisão brasileira já há, sei lá, 40 anos, 50 anos, ele está fazendo uma sabatina com os candidatos, como é tradição, toda eleição eles fazem sabatina com os candidatos, e eu fiz o vídeo do Bolsonaro, eu vou deixar a playlist dessas análises aqui na descrição, então você acompanha lá. Assim como também eu vou deixar na descrição a playlist das análises dos planos de governo dos candidatos. Então também vai estar aqui na descrição, tô fazendo playlist dessas coisas para ficar organizadinho e tal, pra vocês poderem assistir os vídeos. E ajuda também, né? Quando você permanece no canal assistindo mais vídeos, isso joga o canal pra cima. Então pensem nisso. E aí, vamos lá. O que foi basicamente a entrevista? Foi praticamente assim um papo de bar, assim, entre amigos, mas assim, aqueles amigos que não são tão chegados, assim, sabe? A coisa de amigo chegado foi o Ciro ontem, né? Na entrevista do Ciro foi uma coisa bem assim, bem amigável. Ontem que eu tô falando assim é na referência anteontem, na verdade, né? Porque ontem foi a entrevista, eu tô gravando o vídeo no dia seguinte, hoje é sexta-feira, a entrevista do Ciro foi na quarta. Então, aquele papo de bar, amistoso, amigo, assim, não foi o que foi com o Lula, foi uma coisa assim um pouquinho mais fria, mas porque o Lula é um pouco burro. E pouco burro é até um eufemismo. Porque ele não entendeu que a Globo se dispôs a fazer uma conversa amistosa para alavancar o Lula, ajudar o Lula, sabe? O Bonner começa dando aquela amaciada pro Lula, falando não, que você não deve mais nada à justiça, que não sei o quê, e blá blá blá. Todo aquele discurso que agrada o PT, né? Que tipo, não, que o Lula não é mais condenado, que o Lula, que não sei o quê, que o Lula é inocente, Lula livre, todo aquele discurso pra base, pra militância petista, pra sinalizar pra base petista. Basicamente não foi o Lula que fez o discurso sinalizando pra base petista, foi o Bonner. Então você já vê que a coisa era bem amistosa, bem diferente do tom com o Bolsonaro. Mas aqui eu preciso citar o Bolsonaro numa questão, porque vai ter muito gado do Bolsonaro que vai ficar enchendo o saco, dizendo, ah, meu Deus, mas o Jornal Nacional foi amistoso. Sabe quem foi amistoso com o Lula? O cara assim que foi uma mãe pro Lula. O Bolsonaro. O Bolsonaro, ele indicou o ministro Cássio Nunes Marques do STF, pro STF, né, que não era ministro na época, agora é. Ele indicou o Cássio Nunes Marques. A votação para soltar o Lula ou não, tava 2-2 empatada. Aí quando o Cássio Nunes entrou na votação, ou seja, ele entrou naquela turma, porque o STF ele basicamente ele funciona primeira turma, segunda turma e tipo o plenário, que é basicamente os 11 carecas de capa lá, os 11 carequíssimos da República lá. Ah, o pessoal lá com a capa do Batman lá. Então o Cássio Nunes Marques entrou nessa turma, ou seja, tinha 4 ministros, porque um estava se aposentando, ele entrou como quinto ministro, e ele tinha logo de cara essa votação bastante importante, que era, o Lula vai ser inocentado ou não? E assim, o Cássio Nunes Marques não teve dúvida, inocentou o Lula e Lula livre, e só faltou assim, votar, pegar assim a camisa do PT, sabe, aquela camisa que tem o busto do Lula embaixo, tirar ela assim, rodar, comemorar, sabe, só faltou isso, porque o cara soltou o Lula, mas sem nem pestanejar assim, sabe. E aí você pensa assim, ah, mas o Bolsonaro indicou o ministro que soltou o Lula? O Bolsonaro indicou o ministro que soltou o Lula. Então se o Molusco hoje, ele é candidato e ele pode, na minha visão, ganhar a eleição,
de novo, vídeo na descrição com os argumentos, agradeça ao Bolsonaro. O Bolsonaro soltou o Lula, em última análise. Agora, por que o Bolsonaro soltou o Lula? Porque é óbvio, o Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro. Eles são dois filhos da puta degenerados de merda que um precisa do outro. Um precisa do outro. Porque um justifica a existência dele pelo outro. O Lula, ele se diz o mal menor, ele se diz um paladino da justiça combatendo o mal, o fascismo ou qualquer coisa, enfim. E aí ele aponta o Bolsonaro como inimigo para poder se justificar seus próprios atos. O Bolsonaro faz o mesmo, ele se vê como um paladino da moral, da virtude, combatendo o socialismo, e aí ele pode fazer a atrocidade que ele quiser, porque ele tá combatendo o socialismo. O socialismo é o mal, gente, eu preciso... o que eu fizer tá justificado, eu tô combatendo o mal. Então eles precisam um do outro. Então, já o começo da entrevista do Jornal Nacional foi nesse tom, assim, um tom ameno, de pegar e se ajudar. E durante diversos pontos, a burrice do Lula ficou escancarada bem explicitamente, assim, se você pegar qual que era o tópico. Por exemplo, uma pergunta que eles fizeram sobre a questão do mensalão, por exemplo. Aí o Lula se defendeu dizendo assim, não, veja bem que esse negócio do mensalão e o orçamento secreto é corrupção? E aí ele começou a criticar o Bolsonaro. Esse foi um dos poucos pontos em que o Lula entendeu a pergunta, porque a pergunta não era a pergunta que os caras do Jornal Nacional faziam, né? O William Bonner e a Renata Vasconcelos, não era sobre, tipo assim, vamos criticar, vamos fazer uma pergunta para você, Lula. É tipo assim, é você colocar a bola na frente do gol, na marca do pênalti, ele fala pro Lula, vai Lula, bate o pênalti. O goleiro tá amarrado, vendado e por acaso o goleiro é um anão e o gol tá a 1 metro de distância da sua frente. Vai, chuta, faz o gol. E o Lula chutava a bola na lua, porque ele era burro para entender a situação. Essa foi uma das poucas bolas que ele acertou, e acertou no ângulo, porque ele desceu um cacete no Bolsonaro falando, esse cara aí esse orçamento secreto é corrupção. E até depois ele vai e faz uma puta cagada que ele passa um pano pro Bolsonaro dizendo que na prática quem manda no orçamento do Brasil não é mais o presidente, sim o Lira. Então isso de certa forma legitima o Bolsonaro, o discurso da base bolsonarista de que o Bolsonaro não consegue fazer nada porque ele está sendo sabotado pelo Congresso. O que é engraçado, porque, como eu disse, os dois alimentam um ao outro, eles precisam um do outro, então um justifica a cagada do outro. Então foi engraçado ver o Lula passando pano pra incompetência do Bolsonaro. E aí, assim, por exemplo, quando eles... Outro ponto, assim, que é bastante importante para você entender a linha de base de argumentação do PT, basicamente. É tipo um dog whistle, sabe? Só que nesse caso é um cattle whistle, ou seja, um apito pagado. É aquela coisa que o gado ouve e entende o que é para falar, mas quem não é gado não entende. Então você precisa entender a cabeça do gado para poder entender. E eis eu aqui fazendo esse trabalho, entendendo a cabeça de petista e explicando para vocês como que o gado funciona. Quando o Lula fala naquela questão do mensalão, que não sei o quê, o discurso da base petista, do gado petista, é basicamente, mas a economia. A economia estava funcionando, a economia estava bom, a economia estava bem, estava tudo funcionando, não sei o quê. Ou seja, em última análise, é aquele discurso do Maluf, rouba, mas faz. Tipo, o Lula fez um esquema de corrupção. Esquece esse esquema de corrupção aí, foda-se esse esquema de corrupção. O que importa é que, tipo assim, olha, pobre andava de avião. Você sempre ouviu eles falando isso. Então, é mais ou menos nessa linha que vai a argumentação. É o Lula sinalizando para a base, quando ele responde essa pergunta dessa forma, sinalizando para a base o que a base precisa defender, ou seja, o Bonner abrindo falando que ele foi descondenado, que não foi descondenado, né? Foi inocentado, enfim, que ele coloca dessa forma. E aí tem algumas questões. Outra pergunta também que foi feita, que foi tipo assim, vai Lula, chuta, faz o gol, idiota. É a questão da lista tríplice da PGR. O Augusto Aras, ele não é o cara que foi indicado da lista tríplice. Assim, pra vocês entenderem como que é a nomeação do Procurador-Geral da República. É tipo assim, tem uma lista de 3 caras lá e escolhe o primeiro, o segundo, o terceiro. É de bom tom que o presidente escolha o primeiro colocado, porque, tipo, meio que é um reconhecimento dos pares que, tipo, os procuradores da República ali se reuniram e falaram, esse cara aqui é muito bom, vai lá, coloca ele e tal. E é de bom tom que seja isso. O Bolsonaro não fez isso, ele pegou o Augusto Aras, que era de fora da lista tríplice. E a pergunta foi tipo assim, Lula, você vai escolher o presidente você, presidente, vai escolher o líder da lista tríplice, o nome indicado e tal. E aí ele falou, não, veja bem que tem que deixar em suspense. E, tipo assim, ele ensabonetou e ele não entendeu a pergunta, que era basicamente, vai Lula, critica o Bolsonaro, fala que o Bolsonaro é um fascista que não escolheu o PGR da lista tríplice. E ele foi burro de novo de não entender que o tom era ameno, que o tom era bom. O Lula tava muito na defensiva, sabe? Eu acho que ele esperava um ambiente hostil na Globo, mas ele não entendeu que a Globo ali, tipo, 90% da galera tava querendo dar um beijo na boca dele e os outros 10 tava querendo, enfim, fazer até outras coisas com o velho lá. Então,
ele não entendeu o tom. A incapacidade cognitiva do Lula, né? Também tá velho, né? Deve estar ficando gaga já. O Lula é capaz de virar um Joe Biden brasileiro, mano. Vai ser engraçado ver ele na presidência. E aí, por exemplo, quando ele confrontado com questão de corrupção, ele começou a dizer assim, não, mas veja bem que a imprensa livre é fundamental, só descobre corrupção quem investiga, que no meu governo a gente criou um mecanismo, não sei o que, blá, blá. Começa todo aquele discurso de que só se descobriu a corrupção porque se investigou. E aí é aquele momento que você percebe que de fato isso não era uma entrevista, isso era uma piada. O Lula, no plano de governo dele, ele fala explicitamente, eu não vou lembrar exatamente agora o artigo, mas acho que é 120, 120 e pouco. Enfim, link na descrição, playlist com análise dos candidatos, lá eu falo exatamente qual que é, eu não tô lembrando agora, não tô puxando de cabeça. E aí ele fala explicitamente nessa questão de regular a mídia. E ao mesmo tempo, lá no item dele, ele fala, mas que na questão lá, eu sou o cara que quer uma imprensa livre. Ao mesmo tempo que ele fala em regular a imprensa no meio de comunicação e o Bonner não confrontou ele sobre isso, uma questão que interessa a ele, já que ele é da imprensa. E nessa questão também da lista tríplice, o Lula mentiu ali, tá? De fato, ele mentiu. Ele falou que ele, no governo dele, elegeu alguém da lista tríplice, o que é falso. Ele colocou um cara lá, não vou lembrar o nome do cara, e também não realmente importa, dane-se também, Funça, quem liga pra Funça. A questão é que assim, a lista saiu. Ele fez a indicação no dia 5 de junho de 2003, enfim, eu não lembro a data agora, mas enfim, foi no dia 5 de junho, logo no começo do governo dele. Ele fez a indicação. E aí a lista tríplice só saiu 25 dias depois, ou seja, no dia 30. E aí, coincidentemente, assim, o cara que ele indicou era o cara que tava no topo da lista, então meio que tipo. Mas enfim, a galera de fact-checking não falou isso, tá? Eles falaram que o Lula falou é verdade, porque, tipo assim, a gente vai mudar o passado reescrevendo ele. Ou seja, esses 25 dias não existiram, não. A lista já tava pronta no dia 5. Fonte, juro por Deus, tamanho 12 e confia. É tipo isso, basicamente. Evidentemente que não iam pegar o Lula na mentira nessa, porque assim, tem que ser amistoso com o Lula, né? Tem que ser paz e amor. E a Globo foi, assim, bastante é, amistosa, vamos colocar assim, no sentido de levantar a bola pro Lula e querer que ele chutasse no gol, mas o Lula estava meio incompetente, não conseguiu pegar o tom da Globo do que foi. Claro, foi uma entrevista chapa branca, não perguntaram ao Lula sobre temas polêmicos, por exemplo, regulação da mídia, essas coisas do tipo, que ele já declarou diversas vezes. Tem vídeo dele de 2017, 2018, sei lá, 2000, acho que talvez não tenha de 2019, 2018, 2019, talvez porque ele tava preso, mas talvez 2018 antes dele ser preso tenha, enfim, tem diversos vídeos dele falando isso. Tem um vídeo até que ele tá discursando no Foro de São Paulo que é preciso entender que nós vamos regulamentar os meios de comunicação, companheiro. Ele fala assim, tô tentando imitar o Lula aqui, enfim, não sei imitar o Lula. E aí ele fala lá isso aí, enfim. O cara é um autoritário maluco, ele quer basicamente voltar pra cena do crime e de maneira geral, assim, na entrevista, eu não acho que ele foi bem. Para mim, o candidato que melhor saiu na entrevista foi o Ciro Gomes, assim, no sentido de expor as suas ideias e conseguir pegar novos eleitores. Vamos pegar assim, eu tô analisando dessa perspectiva, de que, tipo assim, o quanto que você falou vai ressoar entre o gado, ou seja, quanto que o gado vai continuar mugindo, e o quanto que, tipo assim, você pode potencializar novas cabeças de gado para dentro do seu rebanho. O Ciro Gomes fez isso muito bem, expondo as ideias dele, o que é até perigoso, porque o Ciro Gomes é um autoritário tecnocrata, basicamente. O Lula, ele é um autoritário socialista e o Bolsonaro é um autoritário maluco, basicamente. Então, o que eu tenho a dizer sobre, pelo menos, assim, os três primeiros colocados das eleições, que é o Lula, o Ciro e o Bolsonaro? Cara, eu posso tranquilizar aqui meus seguidores do canal, fiquem tranquilos, independentemente de quem ganhar a eleição, nós estamos muito fodidos. E a melhor saída para o Brasil continua sendo o aeroporto, evidentemente. Então, podem ficar tranquilos, esse país não tem a menor chance de dar certo, tá tudo bem. A gente vai se fuder pra caralho e tá tudo bem. Mas é isso aí. Tudo que eu queria falar aí já tá falado. Eu vou ver se eu solto mais um vídeo hoje sobre o plano de governo da Simone Tebet. Talvez, não sei, se eu soltar eu aviso aí, deixo aqui na descrição também. Então, de novo, reforçando. Links na descrição, tem bastante coisa lá, vou deixar o vídeo do porque que eu acho que o Lula vai ganhar. As outras análises prévias das entrevistas, caso você queira ver. Vou deixar também o link da playlist dos planos de governo, que se tudo der certo eu atualizo ele hoje com o plano da Simone Tebet, já que vai sair a entrevista dela. O vídeo da entrevista dela sai amanhã, junto também com o vídeo que eu tô pretendendo fazer para amanhã, que é o vídeo sobre... que foi até um carinha lá do grupo da Sal, um salve pra galera da Sal lá, do grupo do WhatsApp.
avisou que eu falei, na época que eu fiz os vídeos analisando One Piece, que eu ia fazer um vídeo sobre o Joker, o do Flamengo, né, no caso, que ele é chamado de Joker no One Piece, eu não fiz, então sábado sai esse vídeo. Vai sair meio que um vídeo extra. Mas é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.